Bom dia, irmãos, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula nossa da EBD, né? E antes de nós começarmos essa nossa lição, que é a lição 13, né, da classe Heróis da Fé, que ainda é do primeiro trimestre, a nossa última aula, vamos orar, né? Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento. Renova em nós o amor por Ti, Deus, acima de todas as coisas. Que possamos honrar e amar ao Senhor. Que possamos nos derramar na Tua presença nessa hora de estudo, Deus. E que possamos compreender a Tua palavra, porque a Tua palavra é que vivifica a nossa vida, Pai querido. A Tua palavra é que traz vida e faz frutificar o conhecimento que nós desenvolvemos de Ti, Senhor. Porque assim como a Tua palavra nos ensina, o conhecimento, Senhor, ele mata. Mas o Teu amor, o amor, ele edifica. E nós queremos viver o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar, né, nossa última lição, né, que é a lição 13 dos livros poéticos, e o título da nossa lição é Exaltação do Amor na Família, tá? Já vou começar, né, a gente já vai começar refletindo na questão da palavra, né, exaltação. A palavra exaltação, ela significa estado de sobreexcitação, estado de arrebatamento, né? Também pode ser sinônimo do ato de glorificar, de exaltar. Então, quando a gente pensa na exaltação do amor na família, né? Eu gostaria já de trazer duas reflexões. A primeira delas é que quando nós vivemos num estado de arrebatamento, quando a gente pensa no arrebatamento da igreja do Senhor, nós pensamos que todo o resto vai ficar para trás e nós estaremos somente com Deus, tá? Então, quando a gente pensa nesse estado de vida, nesse estilo de vida, a gente pensa no seguinte, né? A primeira coisa é algo que eu preciso deixar para trás. Todo o resto vai ficar para trás para eu poder viver o quê? O amor na família, né? Então, quando a gente fala, né, desse título, exaltação do amor na família, a gente está falando que o que nós vamos fazer? Por meio do amor, né? E exaltando o amor na família, eu vou estar glorificando, eu vou estar exaltando, eu vou estar em estado de arrebatamento na minha casa, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode olhar para os nossos objetivos. Eu quero pedir que os irmãos prestem atenção na imagem do alvo aqui, né? A gente sempre tem esse alvo, né? Nas nossas aulas, na maioria das vezes ele aparece. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa ter um propósito, né? Às vezes a gente pensa, vou levantar, vou viver, mais um dia, peguei minha Bíblia, vou ler minha Bíblia e tal. Mas e nós estamos, de fato, vivendo aquilo que está ali, né? O nosso objetivo a cada manhã, ele está sendo atingido, né? Sobretudo em relação ao amor. Hoje, o foco da nossa aula, não que as outras não sejam, mas em especial hoje, é o amor. E a gente já vai ver que várias vezes essa palavra ela é banalizada, tanto na nossa sociedade, quanto dentro da nossa própria casa. E a gente precisa estar atento a isso, né? O objetivo, então aqui, ó, aqui onde está a setinha do cursor, né? O meu objetivo hoje é exaltar, né? É a exaltação do amor na minha família. E eu tô fazendo isso, tá? Essa é a nossa segunda reflexão já, tá? A gente vai ter várias. Primeira coisa que a gente precisa saber. Então, eu só quero trazer a ênfase de novo, que quando a gente fala do objetivo saber, ele está no campo do nosso entendimento, é na nossa cabeça, né? Então, é na nossa compreensão intelectual. Então, o que eu preciso compreender? Que o livro Cântico dos Cânticos, né, que é o nosso livro de estudo, ele é uma inspiração para viver uma vida matrimonial pura e saudável. Por que eu estou enfatizando aqui o pura, né?
A pureza, muitas vezes a gente usa a palavra pureza, né, para exortar os jovens. Ah, vocês precisam viver de uma forma pura. Ah, vocês precisam viver de uma forma pura e santa, que agrade ao Senhor, né? Mas e o casal? A vida matrimonial pura e saudável, ela precisa ser parte também do casamento, né? E a gente já vai fazer essa reflexão sobre a pureza e a pureza também no ato dos elogios, no campo do reconhecimento daquilo que o outro faz, né? Então, a gente precisa compreender que quando a gente lê o livro de Cântico dos Cânticos, nós estamos sendo chamados a uma pureza no casamento e a viver de forma saudável no nosso próprio casamento. E a partir disso, então, uma vez que eu entendo no campo do entendimento, né, no meu intelecto, o que eu vou fazer? Descrever as alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e surpresas do amor no casamento. O amor, né, se a gente olhar lá, por exemplo, para 1 Coríntios 13, né, como que o amor é definido? Como que nós temos a definição de amor, né? Se fosse na nossa aula presencial, lá na EBD, eu esperaria, né, alguém se lembrar dos versículos que são descritos por Paulo, né? Como a gente não tá lá, eu espero que os irmãos tenham lembrado, né? Por que eu espero que os irmãos tenham lembrado? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E muitas vezes a gente tem que ouvir da nossa própria boca, da nossa própria consciência aquilo que nós lemos, né? Então, se eu não leio a Bíblia, eu não lembro dos versículos, eu não vou viver a fé. Então, esse é um chamado do Senhor para nós. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, quando a gente fala, quando eu perguntei como que é descrito o amor na Bíblia, né? O amor, ele é descrito como paciente, como bondoso. O amor, ele é descrito como não invejoso, como sem vanglória, como não arrogante, né? O amor, o que ele não faz? Ele não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, né? 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Eu li a versão King James. Então, quando a gente pensa assim, eu vou descrever as alegrias, vou descrever as emoções, vou descrever as dificuldades, os sofrimentos e surpresas do amor no casamento, do que eu tô falando? Eu tô falando disso daqui, eu tô falando de paciência, de bondade, eu tô falando de não ser invejoso, de não se vangloriar, de não ser arrogante no casamento, tá? Por quê? Porque muitas vezes os cônjuges competem e o amor não se vangloria, o amor não é invejoso, então tem alguma coisa que precisa ser ajustada, tá? E tudo isso, todos esses sentimentos, para nós que cremos no Senhor e que vivemos a palavra do Senhor, precisam girar em torno dessa prática do amor que nós temos na palavra de Deus. Vamos pensar uma coisa antes de seguir para todos os outros pontos, né, que vão ser referentes ao casamento. O nosso modelo de amor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né, ele sofreu a paixão. Há algumas semanas atrás passamos pela Páscoa. Jesus Cristo sofreu a paixão, né? A gente chama de paixão de Cristo. Doeu, né? Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E o que a palavra diz lá em Isaías 53 que nós somos? Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Então, o amor, ele é uma prática. Eu gosto muito de uma frase que eu, né, volta e meia ouço minha irmã falar, que é assim, o amor é o que o amor faz.
né? E aí entra a banalização da palavra amor e do verbo amor, né? Na sociedade, porque a gente muitas vezes usa, eu amo você, mas o amor é o que o amor faz. Você ama e com isso você faz o quê? Né? Então essa é a nossa quarta reflexão já, tá? Então assim, o amor, ele é uma atitude, ele é um passo, ele é uma decisão. A cada dia eu decido não me portar inconvenientemente. A cada dia eu decido não agir de forma egoísta. A cada dia eu decido não perder a paciência e não me enfurecer facilmente. A cada dia eu decido perdoar em vez de guardar ressentimentos. Isso é o amor. Então, são essas descrições, né, que a gente precisa fazer no nosso casamento, tá? Então, começando ali, o nosso textuário é esse que está apresentado a vocês, né, que é Cântico dos Cânticos 8:7. E esse versículo, ele é tremendo, porque vocês podem fazer a leitura aí em voz alta, né, mas assim, não tem como apagar o amor, né? Então, assim, as muitas águas não podem apagar. Então, vamos imaginar um prédio em chamas e os bombeiros, eles podem ir e executar todas as técnicas possíveis para acabar com aquele fogo, mas aquele fogo não para de consumir, né? Então, é assim que deve ser. Independente das circunstâncias da nossa vida, né, o amor na nossa casa, ele precisa permanecer, tá? E aí, eu lanço já uma pergunta aqui, que é a pergunta do nosso texto de estudo, que os irmãos devem ter acompanhado ao longo da semana, que é o que você sabe, né, sobre o livro de Cântico dos Cânticos ou sobre o livro de Cantares de Salomão. Porque às vezes existe um certo preconceito com esse livro por vários aspectos, né? O primeiro preconceito é por não conhecer direito, e como ele é uma linguagem poética, bem característica, assim, tem gente que não gosta da leitura, né? O segundo ponto é a própria intimidade que acaba sendo destacada ali. Então, às vezes a galera não gosta de fazer a leitura também, porque até se constrange, né, pela linguagem íntima que ele traz. Mas a gente precisa compreender que ele é um livro que ele é muito precioso, né? Então, são 8 capítulos, 101 versículos, todos eles escritos por Salomão. Provavelmente foi escrito ali em 965 a.C., tá? É a data aproximada que historicamente colocam para esse livro. Esse livro, a gente precisa compreender que ele tem um cenário e ele tem uma leitura poética. O cenário, ele tem 3 personagens principais. O esposo, que é Salomão, a esposa, que é a Sulamita, e um coro formado pelas filhas de Jerusalém, que, né, vocês devem ter visto ali na Bíblia que volta e meia tem lá no títulozinho, né? As filhas de Jerusalém, né? E inclusive Sulamita às vezes fala com elas também, filhas de Jerusalém, conjuro-vos, né? Que não desperteis o amor antes que este o queira. Então, a escrita dele também se refere às filhas de Jerusalém ali. E a leitura poética. O livro, ele é um poema de amor. Então, não adianta querer ler ele de outro jeito, né? Eu falei sobre a linguagem. Não tem como querer ler ele de outra forma, porque ele é isso. A estrutura do texto é essa, né? Ele tá cheio ali de linguagem metafórica oriental. Então, a gente talvez estranhe por conta das culturas distintas também, né? Mas ele é muito importante. E ele retrata o cortejo e casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão, tá? Então, essa é a leitura poética e o contexto principal ali do livro. Quando a gente pensa no conteúdo desse livro, né, a gente precisa entender que ali nós temos um misto de sentimentos manifestados, tá? Se manifestam várias formas de sentimento. Então, tem alegrias, tem emoções, tem dificuldades, tem sofrimento, tem surpresa, que é o que a gente já viu antes. E tudo isso no casamento. Então, quando esse texto ele é considerado uma alegoria, tá?
o que é uma alegoria? É uma representação. Então, alegorias são representações. Então, a alegoria atribuída a esse livro, né, e a sequência de textos desse livro, é que eles representam uma forma alegórica de Israel como a noiva do Senhor. Aí, quando eu, Ana, né, particularmente, eu enquanto pessoa, olho para o livro de Cantares de Salomão e penso que é uma alegoria de Cristo com a igreja, de Cristo com a noiva, aí me dá muito temor, sabe? Quando sai da linguagem poética ali do marido e da esposa, né, de Salomão e Sulamita, e eu penso que é Cristo e a noiva, tá? E a gente já vai ver um pouquinho sobre isso também. Por que eles entendem isso? Além do texto que está destacado ali para vocês, né, que está em Oséias. Então, o que diz lá em Oséias, né? Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E eu acho bem importante, quando a gente pensa em noiva, a igreja de Cristo, lembrar o contexto da vida de Oséias e o que ele viveu, né? E a alegoria que Deus trouxe para nós, né, enquanto povo de Deus hoje, e na época para a casa de Israel, da maneira como Israel se relacionava com o Senhor. Eu entendo que isso precisa gerar temor no nosso coração, né? O versículo 20, lá de Oséias, diz o quê? E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor, né? E aí aqui no estudo, né, no nosso estudo, ele não traz o versículo 21, mas eu vou incluir na minha leitura, tá? E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e esses, né, atenderão as de Israel. Então, assim, nesse dia, o que vai acontecer? Ele vai ouvir a nossa oração, porque nós estaremos com o Senhor unidos, né, como a noiva e o noivo, em fidelidade, tá? A igreja é vista como noiva de Cristo, e aí nós temos também um dos meus textos preferidos, né? Que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. E do 25 ao 32, e quando os irmãos forem ler, eu peço que vocês finalizem lendo o versículo 33, né? Eu já vou fazer a leitura, mas incluam na sua meditação. Por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. Então, quando a gente lê o livro de Cantares, nós temos como nos ver ali, independente do cenário, né? Colocado. Por quê? Porque nós somos a noiva do Senhor. E a palavra, Paulo, né, exorta ali, ó, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Os maridos devem amar as próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E eu incluo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, assim, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós entendemos que existem prioridades na nossa vida, e nós olhamos para o livro de Cantares e nós vemos que naquela descrição poética, naquela literatura ali, o que acontecia? A Sulamita, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Qual que é a prioridade da Sulamita? É o amado, é Salomão. Qual que é a prioridade de Salomão? É a amada, é a Sulamita. Da mesma forma, nós, como igreja do Senhor, a nossa prioridade tem que ser Cristo.
porque nós somos a prioridade de Cristo, e eu penso que todos nós já tivemos essa experiência com o Senhor, né? De que o Senhor nos trata de forma única e prioritária. O noivo ali, né, em Cantares, do 1 ao 5, vocês devem ter visto também já, ele compara, né, a noiva às éguas do Egito. Aqui tem uma imagem, né, de como que eram os cavalos do Egito. Pela imponência, também pelo porte físico, né, pela beleza. Além disso, tem toda a questão das joias, né, que esses animais também carregavam por conta da sua importância no reino. Então, ele usa os comparativos, né, em relação à noiva. A gente pode estranhar um pouco, e aí entra a questão cultural, né, mas ele faz esses comparativos porque era o que eles viviam, né, era a beleza e eram os vamos pensar assim, a utilização cultural deles mesmo em relação a esses animais e a importância desses animais. Então, ele está dizendo que ela é importante, ela é bela, né, tal como esse animal ali. Nesse contexto, quando a gente pensa em beleza, a gente precisa, né, entender ali do Cantares, né, do 1, do 7 ao 10, que quando ele fala da beleza, é a questão da prioridade. Então, é sempre estar bonito um ao outro, né? Um para o outro. É se cuidar, é ter essa preocupação, né? Em estar agradável aos olhos do cônjuge, tá? Então, quando nós pensamos assim... era muito engraçado, né? Porque às vezes entre as irmãs a gente dava risada. O que não deve acontecer? Você não vai pegar e deitar, por exemplo, né? E dormir lá com seu marido com a camiseta do político, né? E vice-versa, o marido também não. Então, são coisas talvez um pouco extremas, mas para a gente entender a questão da prioridade. Não é viver uma futilidade da aparência, mas é o cuidado, né, em agradar. Quando o segundo ponto que a gente pode contextualizar também é quando nessa parte do texto ali, né, do 7 ao 10, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes descansar ao meio-dia, né? Aí o que ele fala para ela, né? Se não sabes tu, né, segue o caminho das ovelhas, cuida dos teus cabritos junto à tenda dos pastores. Eu te comparo, né? Ali daí ele faz a comparação com as carruagens de Faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos, belo é o teu pescoço com os teus colares, né? Então, ele está falando da beleza dela, e ele também tá ensinando a ela, né? Tá explicando a ela o caminho para encontrá-lo, né? E aí, nesse explicando, né, a gente pode compreender assim que isso entra muito a conversa, o diálogo, e a conversa e o diálogo, eles devem ser presentes, né, no cotidiano de um casal, sobretudo um casal que lê a Bíblia e entende seu propósito no casamento, né? E muitas vezes o que acaba saindo do cotidiano do casal é como tá no texto ali, né? O casal perde o hábito de se elogiar, né? Perde o hábito de reconhecer, né, aquilo que o outro faz. Perde o hábito de dizer coisas boas, né? O que é um elogio? É um julgamento favorável que se exprime em favor de alguém. É um louvor. Então, muitas vezes, no casamento, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba criticando muito mais, né? Do que elogiando. Porque a gente olha mais para as necessidades, sobretudo as necessidades imediatas do momento, e nem sempre elas são atendidas, nem sempre elas são da maneira como a gente espera, nem sempre a nossa expectativa ela acaba sendo acolhida, ou acontecendo mesmo, e aí o elogio fica em segundo, terceiro, quarto planos, né?
Mas a gente precisa se lembrar que o elogio ele vai ser um combustível para o nosso relacionamento conjugal. Então, quando a Sulamita e Salomão conversam ali, quando ele fala do caminho, né, para ela encontrá-lo, quando ele a elogia, né, o que ele está fazendo? Ele está estimulando, ele está mostrando a ela o caminho e ele está mostrando a ela que ela vai conseguir, né? E que para ele é bom vê-la. Então, isso é muito interessante que aconteça entre os casais, tá? Então, elogie, né, o seu cônjuge. Então, essa é uma prática, né? Eu diria que para quem não está praticando, né, o elogio em casa, eu diria que é uma prática para a semana, elogiar o cônjuge. E, sobretudo, na frente dos filhos, né? Tem casais que talvez ainda não tenham filhos, né? Então, vão fazer isso sem a presença, sem o testemunho deles, mas, sobretudo, na frente, os que têm. Por quê? Porque, às vezes, os nossos filhos, eles veem só a crítica. Os nossos filhos, às vezes, veem só a discussão. Eles não presenciam as duas etapas. Por exemplo, o casal discute, aí depois o casal se entende quando tá só os dois. E as crianças não veem, né? Os filhos não veem o entendimento, eles não veem como que o casal se acerta, eles só veem a briga, né? Eles não veem o desfecho. Então, é muito importante que também os atos, né, a prática do elogio seja na frente dos filhos, tá? Para eles aprenderem a elogiar também. E a poesia, né? Ela é importante para uma vida do amor conjugal, tá? Então, se vocês... mas eu não sei elogiar. Então, pega Cantares de Salomão essa semana e vai decorando os versículos e falando para a esposa para o esposo, né? Como tá aqui. Porque ali a gente tem, né, uma série de formas de elogiar um ao outro. Vamos entender um pouquinho a comparação que o noivo faz com a noiva, né? Então, o noivo, ele compara a noiva aos olhos de uma pomba, né? Que é o quê? Sinal de profundidade e de paz. Então, ele compara ela com isso. O noivo, ele volta a atenção para a beleza, né? Salomão, ele vai muito para o visual, para a beleza. Então, ele destaca algumas coisas. A postura ereta da noiva, singular, compara com uma torre de guerra que o seu pai possuía, né? Então, nós temos essa comparação, né? Esses comparativos demonstrando, você me traz fortaleza, você me traz paz, né? É isso que Salomão está fazendo em relação à noiva. E a comparação que a noiva faz com o noivo. A noiva ora para que os ventos da vida, né, a torne cada dia mais bela, amável, desejado para o seu noivo. E agora aqui em plena celebração do casamento, né? Então ela ora para ela ser apta, vamos dizer assim, né? É quase que um entre aspas, mas apta a esse noivo, tá? Como um ato de celebrar. E aqui eu já pego um gancho para o próximo ponto, que está lá no capítulo 5, os versículos do 3 ao 8, tá? E quando a gente pensa, né? Mas o que isso tem a ver com a igreja, né? O que isso tem a ver com Cristo hoje, né? Na nossa vida, né? E aí eu chamo para um despertar mesmo. Eu acho que a gente, enquanto servo do Senhor, enquanto noiva, né? Vê a noiva orava para ela estar apta, né? Como noiva de Cristo, esse texto ele me faz sempre refletir em alguns pontos assim, tá? Então, já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente? Por que ela tá falando isso? Porque ele bateu na porta, tá? Ele tá tentando abrir a maçaneta. A porta, né? Ele tá puxando a maçaneta. Já lavei os meus pés. Terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença.
Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o, contudo ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram meu manto. Ó amigas mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrardes o meu amado, diz ele que caí enferma de amor. Esse texto, ele me faz sempre me chamar a um despertamento, né? Por quê? Porque nós que servimos ao Senhor, nós que estamos numa igreja, nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador, a gente precisa entender que às vezes ele bate a porta, né? Às vezes ele nos chama a orar, mas a gente já está dormindo, não quer levantar. Às vezes ele nos chama a fazer alguma coisa e a gente pensa, mas eu não tenho tempo na minha agenda para fazer isso agora. Eu não tenho tempo para intimidade com o Senhor nesse momento, porque eu preciso cumprir um horário, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso fazer tal coisa. Ou eu não tenho tempo para ter intimidade com o Senhor porque eu preciso exercer o meu ministério na igreja. Meu ministério precisa acontecer, né? Eu preciso das minhas aulas, eu preciso fazer um ensaio, eu preciso fazer, né, uma preleção. E às vezes nós priorizamos, a nossa prioridade não é a nossa intimidade com Cristo, né? E nós temos que pensar, irmãos, qual é a nossa prioridade? Nós temos que pensar assim, quem que eu estou buscando? E quem que eu estou buscando agradar? Porque muitas vezes nós somos agredidos, né? Ali, ó, no versículo 7. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Por quê? Porque ela não atendeu ao chamado do amado em tempo. Quando ela resolveu abrir a porta, ele já tinha ido embora. E ela saiu correndo desesperada atrás dele, né? Mas os guardas não a reconheceram. Ah, mas ela era o amado de Salomão. Ela era amada de Salomão. Sim, mas os guardas não a reconheceram. Elas não reconheceram ele nela, né? E muitas vezes nós, no nosso testemunho, e principalmente na falta dele, não somos reconhecidos como de Cristo. E aí nós apanhamos. E às vezes nós, como povo de Deus, a gente quer dizer, mas nós estamos apanhando porque nós somos povo de Deus. Nós estamos sendo perseguidos, mas não é. Muitas vezes é a falta do nosso testemunho. Então, nós precisamos meditar nisso, irmãos, né? Os guardas do muro agrediram-me, feriram-me, arrancaram meu manto, né? Ó, mulheres de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, diz ele que caí enferma de amor, né? Mas a preocupação da noiva era o noivo aqui, né? Então é aí que vem o arrependimento. Ah, eu entendi que eu deixei a hora passar. Avisa ele, né? Porque eu preciso dele. Então esse tem que ser o nosso clamor. E também a nossa atenção, né? A viver diante do Senhor. E da mesma maneira, quando a gente olha para o casamento, isso nos traz um alerta, né? De porque será que realmente os cônjuges devem sempre manter um ao outro avisado, né? Quando estiverem fora de casa. Esse exemplo de cantares ali, né? Cântico dos Cânticos, do 5, do 3 ao 8, ele é um exemplo, né? Porque ela ensinou que ela não abriria a porta e ele foi embora, né? Então, ele não sabia que ela estava atrás dele e ela não sabia onde ele estava, né? E o que isso trouxe, na verdade, pensando no casamento ali, né? No cenário apresentado a nós ali no texto. Isso trouxe confusão. Então, a gente precisa cuidar muito com isso, tanto no âmbito de que nós somos a igreja do Senhor, para a gente não fazer confusão com a palavra de Deus, confusão com a nossa falta de intimidade com o Senhor, e da mesma maneira, a nossa falta de intimidade com o nosso cônjuge, né? Nossa falta de diálogo também pode trazer confusão, tá? Então fica aí a pergunta que está no slide, fica aí para os irmãos meditarem também ao longo da semana, tá? E esse livro,
ele é um livro atual para nós. Aqui, né, a gente tem a sugestão de que seria muito oportuno estudar o livro junto com os cônjuges. Por quê? Porque nós precisamos voltar os nossos olhos para essa exaltação do amor e para essa prioridade na nossa vida. Se nós não priorizarmos, né, nós que somos mulheres, não priorizarmos o nosso marido na nossa vida, quem que a gente vai priorizar? Né? A mesma coisa o marido. Se o marido não prioriza a esposa, né, que está escrito na palavra, que é carne dele, que é parte dele, que ele tem que zelar como Cristo zela pela igreja, né? Quem que o marido vai priorizar, né? Então a gente precisa ter essa inspiração mesmo para viver uma vida matrimonial pura e saudável, porque senão a gente corre o risco de entrar em um monte de neura, né, que existem, porque as pessoas não se sentem parte da vida do outro, né? E mesmo estando num matrimônio, mesmo estando morando sob o mesmo teto e compartilhando uma vida comum, né? Então, como é que é? Fica a dica, né? Para os irmãos aí fazerem a leitura juntos, né? Os que ainda não fizeram, mas para fazerem juntos, tá? E aqui nós temos, né, a nossa atividade também. Então, a exaltação ao amor na família, ou a exaltação do amor na família, né? Elogiar e fazer declarações de amor ao cônjuge. Eu adicionaria aqui, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo um pouco mais recluso, né, no nosso lar, que é também declarar o nosso amor ao Senhor e é ter esse tempo de intimidade reconhecendo quem Ele é, né? Não negando esse horário, não negando esse tempo que o Senhor nos chama mesmo para Ele, para que a gente possa ser cada dia mais reconhecido, né? Como um povo que ama a Jesus e um povo que vive o amor de Jesus, né? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, tá? Então, façam aí a autoavaliação, né? Essa é uma reflexão, é a nossa última reflexão do trimestre mesmo. Nós devemos começar, né, os estudos, vocês vão sendo avisados, né, conforme a gente tiver os estudos aí, e que vocês realmente consigam viver a pureza e a saúde no matrimônio, né? Que nós, como povo de Deus, possamos viver a pureza e a saúde no matrimônio, porque é para isso que o Senhor nos chama, e Ele nos chama, assim, em todo tempo, né? Eu me lembrei agora também daquele versículo de Romanos, né? Romanos 12, o que nós temos? Apresentem os vossos corpos, né? Como um culto, porque é o culto racional ao Senhor. Eu vou abrir aqui só para poder ler para vocês, para a gente finalizar, tá? Então, quando nós olhamos para isso, né? Romanos 12, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Né? E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Romanos 12, 1 e 2. Então, o nosso corpo ele é um sacrifício vivo, santo e agradável. É com o nosso corpo que nós fazemos um culto espiritual ao Senhor. Então, a nossa voz, quando a gente elogia, quando a gente faz qualquer coisa, é com o nosso corpo que a gente está fazendo. Então, se eu exalto ao amor na minha casa, se eu falo, né, desse amor na minha casa, se eu elogio meu marido na minha casa, eu estou fazendo um culto também ao Senhor, porque é assim que a palavra me ensina, tá? Então é tudo pautado na palavra do Senhor e nós precisamos viver isso. Da mesma maneira, quando eu me coloco em oração, em leitura da palavra, quando eu peço, Senhor, me ajuda a viver essa situação sob a ótica da
tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Eu tô sim oferecendo um culto a Deus. Então esse é um tempo que ele nos desafia a isso também. Tudo que formos fazer, que a gente faça num ato, né, de culto ao Senhor, porque a nossa vida ela precisa expressar o amor ao Senhor, né? A adoração, ela é um estilo de vida que agrada a Deus. A adoração, ela não é uma música, ela não é um tempo de louvor. A adoração, ela não é um ritual. A adoração é um estilo de vida, né? E nós só vamos reconhecer o Senhor nos chamando quando nós vivemos, né, buscando a presença dele. Amém? Eu vou orar encerrando, irmãos, tá? Senhor nosso Deus, ministra esse amor no nosso coração, Deus. E que nós possamos ministrar amor, Deus, aos nossos cônjuges. E que os casais, Senhor, dessa congregação, Deus, dessa igreja, seja um referencial de amor, Senhor, por causa da tua presença, por causa da inspiração do teu Espírito Santo. Oramos também para que, como igreja, cada dia mais, possamos estar próximos ao Senhor, reconhecendo os tempos, reconhecendo, Senhor, a tua direção e, sobretudo, nos colocando, Deus, em intimidade diante do Senhor, Pai querido. Declaramos que precisamos do Senhor. Nós não precisamos de um conhecimento teórico, mas nós precisamos da tua presença, Deus, na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, tá? Vou deixar aqui como de praxe, né? Vamos finalizar o nosso estudo contextuário. Meditem nessa palavra, busquem ao Senhor, que eu creio que o Espírito Santo vai ministrá-los, assim como ele tem ministrado nós aqui em casa também, tá? Deus abençoe, saudades de vocês, né? Um beijo e até breve.